Então, olha só, peguei essas imagens aqui, baixei na internet, algumas estão até com crédito e tal, tá? Mas a gente vai ver como é que eu pego essa imagem aqui e mando para o Max, para eu poder modelar em cima, tá certo? Então, vou pegar essa aqui, ó, que tem várias vistas, para a gente entender qual que seria a melhor forma de mandar isso aqui para o 3ds Max. Primeira coisa, assim como a gente viu lá na hora de colocar a mão, o ideal é que eu separe as imagens do personagem. Então, ó, tem essa imagem aqui, vou querer colocar lá no Max para eu poder modelar em cima dela. Tá? Qual que é o primeiro procedimento? Bom, a gente vai trabalhar essa imagem e separar cada vista necessária para a modelagem. Então, nesse caso, eu tenho 4 vistas. Eu vou começar por 2 e depois pelas outras 2. Por quê? Tanto a parte de trás quanto um dos lados que eu não escolher agora serão complementares depois, porque eu vou trabalhar com simetria sempre. No caso da modelagem na parte de trás, se já quiser mandar também pode. É até uma boa pedida, porque você já faz esses detalhes que ele tem que são bem diferentes da parte da frente. Agora, antes de fazer isso, eu vou mandar isso aqui para um programa que vocês já conhecem. Espera aí. Eu vou pegar a imagem e vou jogar no programa que vocês já estão aprendendo aí, que é o Photoshop, para poder dividir essa imagem aqui, tá? Vou tentar ver aqui. Beleza? Charles. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o que eu não necessito para criar as referências. Eu vou precisar de 3, de frente, de lado e de trás. O outro lado, eu posso mexer, os únicos detalhes que mudam são esses acessórios aqui, ó. O resto é tudo igual. De um lado eu tenho uma faca, do outro lado não. Então, eu só preciso dessas 3 referências aqui, ó. Tá certo? A posição dos braços, do jeito que está aqui, não é uma posição muito boa para poder fazer o rig depois. O ideal é que esses braços estejam mais abertos. Levando em consideração que ele tem essa proteção no ombro, isso não vai fazer tanta diferença agora. Posso modelar e depois levantar esses braços para poder colocar o esqueleto dentro. Tá? Bom, eu vou começar aqui selecionando as áreas que eu preciso e para isso eu vou criar algumas linhas, guias, para poder recortar, tá? Para que fique tudo certinho e do mesmo tamanho. Uma dica interessante para modelar dentro do Max usando referência é quando você for jogar a imagem, colocar ela dentro de um quadrado. Vai colocar mesma coisa. Dentro de um quadrado, porque aí você tem altura e largura igual e Então, quando está quadrado, é mais difícil de cometer algum erro de distorção de forma. Então, se você tem os dois lados iguais, na hora de ajustar um lado com o outro, é mais fácil. Tá certo? Então, vou pegar aqui a minha ferramenta Window. Vou deixar aqui, quer dizer, View. Vou deixar o Snap aqui marcado. Vou colocar aqui, ó, Rulers. View, Rulers. O que é isso? Ele vai colocar a régua para mim. Com essa régua, eu vou colocar View, Rulers. E eu já vou notar que, por exemplo, até nessa referência, ó, esse cara está fora da posição. View, Rulers. Ctrl R. Ctrl R. Ctrl R. Tá? Então, eu já percebi que está tendo uma pequena diferença de altura entre esse e esse. Tá vendo? Ó? Então, vou ter que corrigir isso. Tá? Então, vou selecionar aqui e vou andar com ele usando a ferramenta de mover e a setinha do teclado para poder posicionar na altura correta. Pronto. Vou verificar se aqui também tem alguma diferença. A diferença aqui é mínima. Tá?
Se a diferença for muito grande, você pode usar de recursos como, por exemplo, o Liquify, né? Que é onde você pega aqui, ó, e puxa o objeto. Então, você pode, por exemplo, esticar o objeto um pouquinho para cima. Ficou muito grande. Então, dou um Ctrl Z aqui, não precisava puxar tanto. Liquify, só um pouquinho. Pronto, agora já deu. Então, fazendo isso, eu ajusto perfeitamente. Verifico mais algumas medidas com a régua para ver se está tudo correto. Está na mesma altura. A mão. Aqui eu já tenho uma pequena diferença entre a mão vista de costas e a mão vista de frente. Tá vendo? O tamanho está diferente. Então, eu posso resolver isso com o Liquify também. Mas como eu vou modelar as mãos de frente e de costas, eu só vou precisar desse pedaço aqui, ó, e dessa parte da bota. Isso é irrelevante agora. Tá? Vou pegar aqui a cintura. Então, lá. Vou pegar aqui os joelhos. Vou pegar aqui o tornozelo. Então, está praticamente tudo na mesma altura. Então, agora que eu já igualei a altura da imagem de costas, eu posso começar a cortar. Para cortar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma imagem e vou exportar como outra imagem. Vou importar uma imagem e vou exportar como outra. Vou salvar 3 imagens diferentes com o nome respectivo. Por exemplo, quando eu selecionar a vista da frente e for salvar ela, vista de frente. Salvar de lado, vista de lado. Salvar de costas, vista de costas. Ou o nome que você quiser dar para referenciar cada uma dessas posições. Tá? Então, como eu não preciso desse lado aqui, esse aqui, ó, não preciso disso, eu já posso fazer um corte. Para fazer um corte, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Crop Tool. O que o Crop faz? Exatamente isso, ele elimina a parte que eu não preciso. Então, vou clicar aqui, vou marcar, ó, e ele já vai recortar a imagem para mim quando eu der Enter. Pronto, recortou. Bom, o Crop Tool tem como você colocar uma largura e altura, tá certo? Você seleciona aqui, ó, tem como você escolher se vai ser pela grade, se você vai ter uma grade, se vai ter nenhuma posição, ou se você preferir um tamanho específico, em vez de usar o Crop Tool, você pode usar a seleção e depois fazer o crop. Tá? O crop também você tem a opção aqui, ó, Image Crop, que fica habilitado depois que você faz a seleção. Fez a seleção, Image Crop, ele corta para você. Tá? Então, na seleção, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma seleção com uma medida específica, tá certo? Criar aqui com essa medida específica, tá? Ou, se eu quiser, eu poderia ter aumentado a minha área aqui também e fazer um quadradinho. Por quê? Quando eu jogar essa textura no plano, para poder criar referência, tem que ficar todas as imagens do mesmo tamanho para eu poder ajustar. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou marcar com uma régua rente aos braços. Vou pegar a minha seleção e selecionar aqui dentro. Vou clicar em Image Crop. Quando eu fizer isso, ele vai recortar e deixar só o que está dentro desse pedacinho. Aí, eu faço o quê? Salvo com o nome da referência. File, Save As, coloco lá, Policy Front. Ok. Bom, então a minha Policy Front já está salva. Vou dar um Ctrl Alt Z aqui, 2 vezes, para voltar para a imagem original. Vamos fazer agora? Não? Não vamos fazer, não? Ah, parecendo não. Então, abriram aí a imagem?
A imagem de vocês está assim? Então, ó, vou marcar uma na cabeça com a régua, clique e arrasto aqui, usando a ferramenta Move. Outra lá no pé. Outra desse lado aqui. E outra do outro lado aqui. Beleza? Eu fiz as guias, eu vou pegar aqui dentro da seleção, tem que ser dentro da seleção, tá, gente? Vou lá em Image, Crop. E aí eu salvo isso aqui com o nome frente. File, Save As, e coloco lá o nome do modelo que você vai criar, frente. Salvei como JPEG mesmo, tá? Não salva como PSD, não. Salva como JPEG. Bom, eu já fiz a primeira. Eu vou dar aqui Ctrl Alt Z, voltar uma vez, Ctrl Alt Z, voltar duas vezes. JPEG, JPG. Aí, ó, presta atenção, ó. O pulo do gato, para poder fazer do mesmo tamanho, é mover a seleção, que já está com o tamanho definido, para as outras duas imagens. Tá certo? Então, já salvei a primeira, eu vou pegar aqui com a ferramenta de seleção ainda, eu vou pegar a seleção, clicar dentro dela, ó, e mover ela para ver se vai caber aqui. Olha lá, ó. Já posso usar essa vista aqui. Tá? Então, posso fazer o quê? Mesma coisa, Image, Crop, File, Save As, JPEG, e essa aqui é Back, ou costas. Ok. Vou dar Ctrl Alt Z, e agora o que eu vou fazer? Vou pegar a seleção de novo, para ficar do mesmo tamanho, ó, e vou colocar aqui, ó, pegar. Só que o que está acontecendo? Uma coisa que, se eu quero pegar esse braço de lado, vai ficando muito na ponta. Eu quero que esse corpo fique mais centralizado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o braço, mover ele um pouquinho, com a setinha, de forma que ele ainda fique fora do corpo. Tá? Depois eu vou pegar a seleção e vou colocar, olha lá, ó, tudo dentro. Aí eu posso fazer o quê? Image, Crop, File, Save As, Site, ou lado, tanto faz. Ok, então já tem as três imagens salvas. Eu conferi o tamanho das imagens aqui. Image Size 284 por 653. E agora eu vou abrir o Max. Eu quero só que vocês prestem atenção. Que é simples, é o mesmo procedimento da mão. A única diferença é a quantidade de imagens, que em vez de duas, vai ser um a mais. 3, né? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um plano. Tá? Vou criar um plano aqui. Então, eu peguei aqui a ferramenta de Create, Plane. Vou criar um plano de qualquer tamanho. E vou centralizar ele em X. Então, o ideal é que o meio do plano fique junto aqui, ó, dessa linha mais escura. Aqui, ó, essa linha mais escura, eu vou colocar meu plano no meio. Então, eu vou pegar o meu X aqui, ó, o eixo X, e vou zerar ele. 0 em X, 0 em Y. E em Z,
eu tenho que ver o tamanho do plano primeiro. Então, por enquanto, eu não vou zerar ou colocar qualquer medida aqui em Z, tá certo? Porque Z, como é a altura, vai depender muito do tamanho da imagem. E como o plano ele cria a partir do meio, a altura dele conta do meio para baixo ou do meio para cima. Então, criei meu plano na vista front. E é o seguinte, quando eu clicar em Modify, eu vou ter as medidas aqui do plano, correto? E nesse caso, estão medidas genéricas, não tem a unidade. Então, não sei que medida que é essa. Não sei se é centímetro, se é milímetro, se é polegadas, se é nano, eu não sei o que é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar as medidas dentro do Max. Então, vou lá em Customize, Unit Setup. Em Unit Setup, eu vou falar assim, Max, eu sou do Brasil, estou na América do Sul, e o sistema que eu trabalho é o sistema métrico. E como vai ser um personagem, em vez de trabalhar com metros, eu vou trabalhar com centímetros. Para ficar um pouco mais... o tamanho não ficar muito grande. Poderia colocar metros também, não tem problema não. System Unit Setup. Isso aqui que vai definir quantas unidades do Max equivalem a centímetros, ou a polegadas, ou a pixels, né? Então, eu vou clicar aqui em System Unit Setup. E o padrão do Max é o seguinte, uma unidade igual a 1 polegada. Porque é um programa americano. Então, ele se baseia nas medidas que ele foi programado, primeiro. Só que eu não sou americano, eu não trabalho com polegadas. Eu não vou ficar convertendo toda medida que eu fizer vezes 2,5, porque eu acabei de colocar centímetro lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma unidade é igual a 1 centímetro. Então, quando eu faço isso, as minhas medidas estão sendo mostradas em centímetros e cada unidade do Max equivale a 1 centímetro. Dou OK, OK de novo. E aí, quando eu voltar no meu plano aqui, ó, que eu clicar nele, agora essas medidas estão aqui aparecendo em centímetros. Legal. Primeira coisa, tirar esses segmentos aqui, que eu quero um plano liso para eu colocar a imagem. Segundo, eu vou lá no Photoshop, pego qualquer imagem e olho o tamanho dela, Image Size, para ver essa proporção aqui, ó. 2.4, 5.53. Se é proporcional, gente, eu posso colocar desse tamanho. Ah, ficou muito pequeno. Aí você usa a escala. A escala não multiplica o tamanho. Simples como beber água. Então, vou colocar lá, na largura, 2.4, na altura, 5.53. Tá? Então, volto lá no Max. Então, vamos lá, de novo. Aqui, no caso, não tem altura, tá vendo? Ele tem largura e profundidade. Qual que é? Esse aqui é a altura, então. Ó. Então, nesse, eu vou colocar o quê? 5.53. E nesse aqui, eu vou pôr o quê? 2.4. Ficou pequenininho demais. Então, o que você faz? Para eu continuar mantendo a mesma medida, tem vários macetes. Eu posso acrescentar zeros aqui antes da vírgula, ou, para ficar mais exato, eu pego a minha escala, certo? Na escala. A escala não pega o meu tamanho e multiplica por uma quantidade. Clicar com o botão direito, certo? Olha lá. 100% é o tamanho original, né? Então, põe um zero em cada aqui, ó. 0, 0, 0. Não, ainda está pequeno, então põe 2 zeros. Pronto. Resolvido. Então, essa aqui é a minha escala agora. Ah, mas ficou muito grande. Então, em vez de pôr 2 zeros, põe 5 aqui em vez de 10. Ó. É a escala mesmo, gente. O que vai contar é a proporção. A medida do seu cara, do seu plano, continua sendo 5.53, 2.4. Você só está aumentando a escala dele. Na realidade, não precisa nem ser exato. Poderia pegar aqui, ó, uniformemente, ficar aqui, ó. Eu não estou distorcendo.
tá? Bom, então já coloquei no tamanho melhor do que o tamanho que estava, né? O tamanho está melhor, porque estava muito pequeno, ok? E eu vou simplesmente, para ele ficar em cima da grade aqui, ó, vou só levantar ele e ficar um pouquinho acima da grade. Se tiver difícil de enxergar, eu coloco na vista front aqui, ó. E vou no Z, vou clicando aqui pontinho por pontinho, até ele ficar em cima da grade. Pronto. E vou aplicar a primeira imagem. Vou aplicar a primeira imagem. Do mesmo jeito que eu fiz com a mão. Mesma coisa que eu fiz com a mão. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a imagem. Certo? Para colocar a imagem, eu vou usar o editor de materiais. N, para abrir o editor de materiais. Certo? Vou criar um material standard. Esse camaradinho aqui. E vou aplicar ele no plano. Botão direito, Assign Material to Selection. Então já ficou cinza, já apliquei o material ali. Só que eu preciso pôr a imagem. Esse plano, qual que é a referência que eu usei para criar ele? A vista front. Então qual imagem que eu vou colocar aqui? De frente. Então vou importar a imagem. Para importar a imagem para cá, botão direito, mapa, que é o material eu já criei, bitmap, ou seja, um JPEG, um BMP, PSD, TIFF, TGA, todas essas imagens que nós criamos são bitmaps. Bitmap, vou lá na pasta e pego imagem de frente, open. Minha imagem já está aqui. Ok? Agora eu preciso ligar essa imagem ao material que está aplicado no meu objeto. Porque por enquanto eu só importei a imagem. E vou colocar essa imagem no canal de cor do material, que é o Diffuse Color. Olha lá, ó. Se eu mudar a cor do Diffuse, ele muda a cor do meu plano. Tá vendo? Então eu vou pegar essa imagem aqui, ó, e ligar no Diffuse Color. Por que não está aparecendo, professor? Repetindo o que eu já havia falado anteriormente, o Max ele não mostra os materiais com textura na viewport. Você tem que habilitar a textura na viewport. Para habilitar a textura na viewport, você clica nesse botão aqui, ó. Vou até aumentar mais um pouco. Esse botão aqui, ó. Show Shaded Material in Viewport. Ou seja, mostrar o material sombreado na viewport. Quando eu clicar nesse único botão que tem uma lâmpada e um tabuleiro de xadrez. Nessa interface aqui toda. Tá? Quando eu clicar nela, bem, olha lá, ó, minha imagem está ali. Só que, o que acontece? Eu vou precisar criar mais dois materiais, um com a vista de lado, outro com a vista de trás. E esses materiais eu vou aplicar em mais dois planos, um com a vista de lado, outro com a vista de trás. Tá certo? Para não ficar demorando muito, eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Vou pegar esse material, na realidade eu vou pegar esses dois aqui, certo? E vou duplicar eles. Deixa eu ver se dá para duplicar por aqui. Acho que não tem duplicate. Deixa eu ver se dá para fazer outra coisa. Ó que legal. Segura o Shift. Igual você duplica lá na viewport, a mesma coisa. Então, seleciono os dois, Ctrl, seguro o Shift. Então, já tenho três materiais. Um já está aplicado, correto? Só o que tem que alterar em cada um aqui? A imagem. Como é que altera essa imagem aqui? Para colocar de lado, por exemplo. Dou dois cliques na imagem. Aqui, ó, a gente tem o verdinho. E aqui embaixo, ó, os parâmetros dela tem um caminho. Eu vou lá e... Tandã, mudou. Faço a mesma coisa aqui, ó. Dois cliques, vou no caminho e pego de costas. Mudou. Agora, se você não quiser se confundir, tá? O ideal é que você renomeie os materiais.
Para renomear material, dá 2 cliques no material, vem aqui e muda. Ó. Esse aqui é lado. Esse aqui é frente. E esse aqui é 2 cliques, costas. Notaram que tem uma diferença visual entre esses 3 materiais aqui? Qual é? Esse aqui está diferente desse e desse. O que tem diferente nele? A faixa vermelha. Essa faixa vermelha é justamente por causa desse botão aqui da lâmpada com tabuleiro de xadrez. Esse aqui está habilitado, os outros 2 não. Então eu clico nesse, clico lá. Clico nesse, clico ali. Pronto. Agora os 3, quando eu jogar em qualquer objeto na viewport, já vai aparecer com a textura. Tá certo? Bom, então já fiz os 3 materiais. Já apliquei em um plano. Preciso agora aplicar em outros 2. Na realidade, vou aplicar só na lateral. Como eu falei, a vista de costas, eu vou colocar depois que eu já tiver a vista de frente e o volume dele pronto. Aí eu aplico no outro plano e uso a referência de costas. Tá? Como é que eu faço para duplicar esse camarada aqui? A gente já viu que para duplicar material é Shift, e a gente já tinha visto antes que aqui também é a mesma coisa, o Shift. Não é? Bom, eu posso usar o botão de mover ou já posso girar, porque se é de lado, eu não vou colocar de lado com o plano dessa forma. Vou? Não. Ele vai ter que estar como? Assim, ó. Não é? Só que não vai ser essa imagem. Então, eu vou ligar o meu Snap Rotate aqui, ó. Vou segurar o Shift e vou girar 90 graus. Cópia. Quando eu pegar agora o material de lado, que está aqui, ó, selecionar esse aqui, que é o que ficou de lado. Esse já estava de frente, então esse está de lado. Para verificar mais ainda, é só você vir aqui, ó, F3, F3. Então, vou pegar o que está de lado e vou aplicar esse material lado. Pronto. Olha lá. Já tem a vista aqui, já tem a outra aqui. E essa sombra, professor, é porque está no modo Realistic. Tá vendo aqui, ó? Realistic. Eu vou colocar Shaded em todos. E agora eu já tenho o quê? As 2 referências. Se eu olhar bem, ó, tá basicamente a mesma altura. Vou mexer aqui um pouquinho, ó. Quase na mesma altura. Tá dando diferencinha de nada ali. Olha lá o capacete. Tá dando diferencinha de nada. Bom, o que eu vou fazer agora? Ele não precisa ficar assim um em cima do outro. Por quê? Como eu vou usar essas vistas aqui, ó, se eu mexo ela, mexo a referência, ó, ela não altera. Tá vendo? Se eu jogo lá para trás, não altera a proporção. Então, eu vou modelar aqui no meio e vou seguir por isso aqui, ó. Agora, só tem um detalhe que vai atrapalhar um pouco, mas que é muito fácil de corrigir. Quando eu começar a criar meu objeto na vista front, eu não vou enxergar ele aqui de lado. Por quê? Como essa câmera é a câmera esquerda, então ela está aqui, ó. Então, quem está na minha frente? A referência, né? Mas não tem nenhum objeto aqui desse lado. Tem? Que câmera seria essa? A direita. Então, venho aqui e coloco right, e aí eu consigo enxergar o objeto desse lado e de frente. Vou salvar. Soldier. F. E vou mandar para vocês aí. Agora, por favor, tentem fazer. Não
tenta pegar um arquivo que já está pronto e tentar fazer dele direto. Não tenta colocar primeiras imagens e vejam as dúvidas que vocês tiveram para colocar as imagens. Tá? Então, ó, uma vez que você já colocou as imagens de referência aqui, ó, nos planos, agora a gente pode começar a modelar. Nós vamos usar para modelar a vista de frente e a vista de lado. Claro que a gente vai usar para modelar os volumes principais a essas duas vistas. Mas o 3D mesmo nós vamos dar na perspectiva, que aí a gente vai ver o objeto tridimensionalmente. Tá? Antes de começar a modelar isso, eu vou estudar essa figura. Então, vou colocar ela de frente aqui, ó, e vou começar a estudar essa figura. Isso é um personagem humanoide, ou seja, ele tem braços, mãos, pernas, tronco e cabeça. Apesar da cabeça dele estar ali dentro, mas ele tem essas partes. E a gente tem que dividir essas partes como se fossem polígonos. Tá? A gente vai primeiro blocar o personagem. O que é blocar? Eu vou criar os principais blocos de anatomia dele, ou seja, as principais partes que dão forma a esse personagem. Então, se eu fosse fazer, digamos aqui, um risco nele, ou seja, desenhar aqui em cima, o que eu poderia fazer para poder partes? Primeira coisa, eu tenho que olhar aqui, ó, quais são as partes do corpo que tem articulação. Então, eu tenho aqui a bacia, eu tenho a barriga, eu tenho o tórax e eu tenho o trapézio que liga a cabeça. Tá certo? Então, essas partes aqui, eu posso dividir elas, tá? Deixa eu só escrever aqui. Das ferramentas de desenho. Então, ó, se eu pegar esse cara aqui e for desenhar nele, eu vou desenhar aqui, ó, bacia. Então, tem uma parte. No tronco, eu vou ter 3 partes. Tá? Essa parte aqui, primeira porção da costela. Segunda porção. Então, aqui eu já tenho 3 partes. E aqui eu tenho o trapézio que faz a ligação com a cabeça. Daqui, ó, da pelvis, eu vou tirar o quê? A perna. E eu vou ter cada articulação separada. O joelho e a panturrilha. Aqui eu vou ter o ombro, o braço, cotovelo e antebraço. Aqui eu vou ter pescoço e cabeça. Ok? Bom, para fazer essa estrutura aqui, gente, eu vou precisar só de uma única ferramenta e um único objeto. Eu vou precisar de um box para começar, e a ferramenta que eu vou utilizar para fazer todas as outras partes é a ferramenta Extrude. E nenhuma mais. Simples assim. Por quê? Porque eu já dividi, eu já sei quantas partes eu tenho que extrudar ali, ó. Eu sei que para fazer a parte do tronco, eu tenho 1, 2, 3, 4 extrudes. Para fazer o ombro e o braço, eu tenho 1, 2, 3, 4 extrudes. Para fazer a perna, eu tenho 1, 2, 3, e aí vai ter o quarto aqui, que é do pé. Para fazer a cabeça, eu vou ter 1 para fazer o pescoço, 2 para fazer a cabeça. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar a primeira forma básica e vou dar os extrudes naquela área e ajustar. Depois, eu dou mais um extrude no braço, por exemplo. Faço todo o extrude e ajusto. Depois a perna e a mesma coisa. Tá? É claro que, como a gente está trabalhando com 3D, o que eu vou fazer quando eu criar o tronco logo de cara? Já vou cortar ele no meio para poder criar simetria. Tá certo? Então, planejamento é tudo, galera. Tá? Você olhar primeiro como é que é seu personagem, dividir ele em partes, você vai saber quantos volumes você tem que criar para cada pedaço do personagem. Tá? Então, isso é uma forma mais didática da gente criar
ou modelar o personagem. Ok? Bom, voltando aqui, então, se eu já tenho a referência, já coloquei ela na posição, quando eu pegar um box aqui para poder criar, ó, create box, eu gosto de começar pelo tronco, porque ele é o centro. Do tronco eu vou tirar todas as outras partes, ou seja, eu vou tirar o braço, que como vai estar com simetria, ele já vai criar do outro, eu vou tirar uma perna, que como está com simetria, já vai tirar do outro. Então eu vou começar pelo tronco. E eu gosto muito de começar o tronco pela pelve, pela bacia. Então, criando a bacia, aí eu começo a dar os estrutos para criar todo o resto. Tá certo? E aqui a gente vai fazer um jogo de troca de imagens. Eu vou começar a modelar em uma imagem, ajusto nessa imagem, vou para outra imagem, ajusto na outra imagem. Faço outra parte, ajusto numa imagem, vou para outra imagem, ajusto nela. E aí eu vou ter o volume sendo construído em 3 dimensões. Tá? Então eu vou começar aqui criando create box e vou criar um box aqui, ó, na região pélvica dele aqui. Tá? Então fiz aqui, ajustei aqui. E é um box padrão. Para eu poder trabalhar com ele, usando a referência, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele transparente. E a gente sabe que, para deixar transparente, o atalho é o Alt X. Mas, se não ficar transparente com o Alt X, é aquele velho e grande problema da versão do Max. Se for o 3D Studio Max Design, você tem que clicar com o botão direito, Object Properties, e desmarcar aqui o By Layer, e marcar o See Through. Ele vai habilitar, ligar e desligar o raio-x. É a mesma coisa, botão direito, Object Properties, e em vez de By Object, By Layer, See Through, que aí ele vai ficar transparente. Outra coisa que ajuda é sempre deixar o modo de renderização da viewport aqui em Shaded, em vez de Realistic, tá? Shaded. Agora, se você não quiser deixar transparente, tem uma outra opção também, é só apertar, então, se bem que o F3 vai tirar a imagem também. Marcar o See-Through. Tá ok? Criei o box, tá ajustado ali. Lembrando que você criou ele nessa aqui, essa vista, que é a vista front. Né? Vou até verificar se ele está centralizado. Pronto, centralizei. E depois você ajusta ele na vista lateral. Bom, para começar agora, é simples. Eu vou transformar esse cara em polígono e vou fazer os extrudes necessários. Faço um extrude, aperto os pontos. Faço outro extrude, aperto os pontos. Faço outro, ajusto os pontos. Depois eu vou desse lado aqui e ajusto os pontos que já estão ajustados na vista front, eu vou ajustar na lateral. Então, ó, primeira coisa, converter para polígono. Então, clico com o botão direito, Convert to Editable Poly. Botão direito, Convert to Editable Poly. E aí meu box agora ele fica editável, ou seja, eu posso pegar os pontos, ó, e mexer nesses pontos. Vou usar vértice mesmo para começar, tá? Então vou clicar aqui em Vertex. E para deixar isso aqui no formato de pelve, o que eu vou fazer? Vou pegar a parte de baixo aqui, ó. Vou selecionar a parte de baixo. Selecionei esses pontos de baixo aí. Deixa eu mudar uma coisa nas preferências aqui. Então, eu selecionei esses pontos. Vou teclar R de escala. E veja bem, como eu selecionei todos os pontos na parte de baixo, quando eu pegar aqui no meio, ó, teclei R de escala. Quando eu pegar aqui o X, que é a minha escala, tem escala aqui, tem o X. Clicar e arrastar só em X, eu vou espremer esse pedaço. Tá?
Então, já criei aqui o volume pélvico. O que eu vou fazer agora? Já defini a pelvis. Vou fazer o resto aqui, ó. Então, eu vou clicar na parte de cima, aqui, ó. Pegar essa face e vou extrudar ela até chegar aqui, ó, no trapézio. Tá? Então, eu vou pegar Polygon. Vou clicar aqui em Extrude Settings. Tá? E aí eu vou ter que fazer aqui agora os extrudes. Então, eu vou fazer um primeiro extrude até aqui, ó. Vou clicar no sinal de mais e vou fazer o segundo extrude até mais ou menos aqui no meio do peito dele, ó. Vou fazer mais um extrude até a altura dos ombros aqui, ó. E por último, eu vou fazer mais um extrude até a base do pescoço. Então, são 1, 2, 3, 4 extrudes. Tá? Usando essas alturas aqui. Então, vou ter a barriga, as costelas aqui e aqui o trapézio. Então, são 4 extrudes com alturas diferentes. Tá? Então, basta colocar um extrude, ó, repetindo. Seleciono a face. Vou lá em Extrude Settings. Vou dar um extrude até aqui, a base da costela. Clico no sinal de mais. Um extrude até o meio do peito. Clico no sinalzinho de mais de novo. Outro extrude até a altura do ombro. E mais um extrude até a base do pescoço. Então, você já fez a pelvis, agora você vai fazer 1, 2, 3, 4 extrudes. Confirma. E depois a gente vai ajustar isso aqui. Bom, só que ele não está nas proporções corretas. Então eu vou fazer isso sempre verificando, ó, na hora de usar a escala, sempre verificando se a sua escala está nessa posição aqui, ó, Uniform Scale. Se não tiver, você clica, segura e muda para ela. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os vértices de novo e vou ajustar a escala. Por exemplo, sempre em X, tá? Essa aqui, ó, vou colocar na base do pescoço. E essa aqui eu vou afastar um pouquinho, que é de onde vai sair o ombro. Oi. A escala vai me ajudar a fazer o seguinte, eu não preciso fazer dos dois lados. Imagina se o seguinte, eu tenho que fazer desse lado aqui, depois pegar desse lado aqui. Não vai. Mas, de qualquer forma, isso aí também, a questão da simetria é irrelevante, porque a gente vai cortar ele no meio. Mas, nesse primeiro momento, só para não perder essa simetria e não ter que cortar de cara, eu faço usando escala, porque é um atalho. Tá? Então, é só, apertou o R, vai só em X, ó. Agora, depois que fez isso, presta atenção. Vou mudar para a vista lateral. E na lateral está tudo sambado. Né? Então a gente tem que ajustar agora na lateral. Primeira coisa é isso aqui, ó. Puxar para dentro. Esse aqui para baixo. Vou seguir mais ou menos o cinto que está desenhado nele, ó. Mostra exatamente como que é a anatomia. Então a parte
criar o ajuste que eu quero e já vou deixando os volumes aqui. Então, vou usar esse cinto como referência. Aqui, ó, puxo para trás, sempre fazendo a seleção de cross, tá, gente? Ó. Esse aqui eu vou levantar um pouquinho, que a costela ela é mais baixa atrás e mais alta na frente. Se a gente olhar, tem até a questão do osso externo, ele vem até aqui em cima, né? A gente tem a entrada desse osso externo no meio do peito. E aqui, ó, mesma coisa, eu vou pegar aqui, grudar aqui, esse grudar aqui. O trapézio também, a parte da frente aqui, ó, ela é mais alta do que a parte de trás. A gente tem aqui o externo, a clavícula, ela fica mais embaixo. Então, vou pegar e descer a parte da frente e a parte de trás. A maioria dos pontos é assim, com exceção da costela. Tá? Gente, não é para fazer, se prestarem atenção. Estou explicando justamente esses pontos que a gente faz junto. Porque senão vocês não conseguem fazer nenhum. Tá? Então, ó, levantar a maioria dos pontos na parte de trás e abaixar a maioria dos pontos na parte da frente. Com exceção desse aqui, do externo, que ele fica mais alto, por causa do abdômen, e fica mais baixo aqui. Tá? E aí, ó, quando eu olhar o meu personagem na perspectiva, eu vou ter um volume já um pouco diferente, ó. É como se eu estivesse fazendo um bonequinho de caixa, tá? Claro que, como esse cara ele tá com um capacete, né? Ele tem esse capacete esquisito. Essa parte do pescoço, na realidade, ela tinha que ficar mais ou menos aqui, ó. E daqui sai a cabeça. Ele ia ficar fininho aqui, ó. Só pra gente ter uma ideia, eu ia tirar o pescoço com o extrude de novo, ó. E com mais um extrude. Então é só para prestar atenção o que é para que eu faria depois, ó. Com a base da cabeça. Só que é claro, minha cabeça tem a parte da frente e a parte de trás, né? Então aqui, ó, mais uma vez usando extrude, eu ia ter a parte da frente. E aqui parte de trás. E aí, você vai pegar esse aqui e ajustar usando os pontos. Então, vou ter aqui a cabeça, o queixo, base do pescoço, a nuca. Olhar de frente aqui. Como é que é o pescoço na frente? Ele é mais fino ou mais grosso que atrás? Mais fino. Então eu faço a mesma coisa. Seleciono a escala. A cabeça está muito larga. E essa mandíbula também. Então, ó, usando movimento de pontos, ó. Depois que eu pegar isso aqui e começar a ajustar, a mesma coisa com o ombro. Nesse ponto aqui do ombro e das pernas, o que seria o ideal? Extrude também, mas já é legal fazer dos dois lados, né?
Simetria. Tá certo? Para fazer a simetria. Para cortar ele exatamente no meio, tem um macete. Tá? Esse macete é o seguinte. Eu vou selecionar todos os edges que estão nessa direção, ó, que estão atravessando o personagem nesse sentido, ó, de um lado ao outro, de fora a fora. E eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma, como eu tenho um espaço aqui para poder selecionar, eu pego bem no meio e seleciono. Aí eu peguei todos os edges e vou conectá-los exatamente no meio. Tá? Para fazer isso, eu clico com o botão direito e clico aqui na opção Connect. Tem uma caixinha também, se você quiser clicar na caixinha para ver, ó. Mas o padrão é já selecionar e cortar exatamente no meio do objeto. Tá? Connect. Como eu vou fazer com simetria, eu não vou precisar de metade desse cara. Então, uma vez que eu cortei, seleciono metade dele e mando para o espaço. E aí, eu vou lá e acrescento, desliga aqui, acrescento a simetria. Se ficou um buraquinho no meio, qualquer coisa, não tem problema, tá? Porque tem como você corrigir. Só que tem uma coisinha que acontece, como eu apliquei o modificador Symmetry acima do modificador de Table Poly, olha aqui. Quando eu volto para o Editable Poly, para poder mexer, ele some a simetria. Porque a simetria está acima dele. Aí eu vou na simetria, eu não consigo mexer no Editable Poly. Eu vou no Editable Poly, a simetria some. Como é que eu resolvo esse impasse? Seguinte, eu deixo marcado o Editable Poly, que é o que eu vou utilizar, mas eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Show End Result, ou seja, mesmo que eu esteja mexendo com o modificador que está abaixo da cadeia, ele vai mostrar o resultado final com todos os outros modificadores aplicados em cima. E quando eu clicar aqui agora, ó, eu tenho as opções de mexer e a simetria está habilitada. Então, eu posso pegar lá meu vértice, ó, e aí quando eu mexer desse lado, ele vai mexer do outro. Tá? Então, aqui no caso, preciso fechar esse buraco. Só jogar para o meio, ó, e fechou. E aí, tudo que eu fizer desse lado, ó, ele faz do outro para mim. Inclusive, extrudes, cortes, etc. Então, se eu preciso tirar o braço, vou até usar aqui a perspectiva, para a gente ver ao mesmo tempo. Se eu preciso tirar o braço, eu vou pegar lá, Polygon, pegar aqui no lugar onde vai sair o braço. Mesma coisa, Extrude. Vou ter esse cara aqui, eu vou só diminuir um pouquinho o tamanho dele. E aí, ó, debaixo desse Extrude, aqui debaixo, eu não vou tirar daqui da frente. O braço ele não vai seguir em linha. Por quê? O ombro é um músculo que você levanta ele, que ele articula. Então, você tem que criar esse volume. Se você faz tudo em linha, na hora que você botar ele para baixo, ele vai quebrar. Porque não vai ter volume suficiente. Então, eu pego embaixo aqui, ó, e dou outro extrude para tirar o braço. Só que antes disso, eu tenho que organizar a forma. Então, Alt X aqui. Então, agora daqui de baixo é que eu vou tirar meu braço. E aí a mesma coisa que a gente já fez com o corpo. Ó. Extrude 1 até o cotovelo. Faço o cotovelo para extrude também. Até aqui. E depois faço outro extrude. Até onde está a mão. E aí, gente, aqui é do bom senso. O que é que eu preciso fazer com essa face para ela ficar na mesma altura da mão? Primeiro, colocar. Segundo, afinar. E terceiro, rotacionar. Agora, se eu olhar esse braço de lado, eu vou tomar um susto.
está gigante. Né? Então é por isso que a gente tem a referência do braço aqui do lado. Está na mesma altura. Tá certo? Então, eu vou pegar o braço na perspectiva, que fica mais fácil de selecionar, e vou mexer nele. Então, vou pegar aqui, ó, esse pedacinho do meio, e vou jogar para dentro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com o edge. E com o vértice, se precisar. Vendo? Ó? Vou ajustar mais ou menos. Você vai ver que aqui na perspectiva, lá, como é que ele está ficando. Ó. Pontinho. Ok? Ele ficou com barrigão aqui, mas eu vou mexer também. Ó. Então, o volume a gente vai acertando dessa forma. Então, já tem aqui tronco e braço. A mão a gente já modelou, né? A parte dela. Pode colocar aí, tá certo? E a perna? É mais fácil. Clica aqui e os mesmos extrudes que a gente deu para o braço. Aqui, ó, extrude. Ah, mas o trem virou ali. Não tem problema. Você pode fazer até de duas formas. Exatamente. Joga para cá, ó, e gira. Escala. Você vai puxar isso aqui até aqui, ó, até a altura do joelho. Aqui a gente dá mais 2 extrudes. Opa. Vou dar mais 2 extrudes. Extrude. Pronto. Aí o resto eu posso ajustar na mão. Ó. Coloca aqui. Pega esses pontos de trás, joga aqui. Pega os pontos da frente, joga aqui. Põe um Alt X para enxergar melhor. E aí, ó, na perspectiva eu já tenho um corpinho. Eu vou ajustar ele depois. Então, braço, ó. 1, 2, 3, 4. Perna, 1, 2, 3. Como na vida a gente quer fazer tudo mais fácil, tem uma maneira mais proveitosa de fazer o braço, no caso dessa referência específica. Por quê? Nessa referência, o cara desenhou o braço separado. Correto? E já deixou o volume ali para eu poder encaixar ele. Cara esperto. Por quê? Eu vou sair dessa geometria e vou criar um outro box. Olha só, na vista lateral. Eu vou criar um box da altura do braço aqui, ó. E é claro, tentar deixar ele também da mesma espessura na vista fronte.
Quantas divisões eu falei que o braço tem? Ele tem o ombro, braço, cotovelo e antebraço. Então, são 4, né? Então, em vez de eu fazer com extrude ou cortar, eu já ponho essas 4. Então, aqui, ó, na altura, 1, 2, 3. Então, tem uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Essa é uma maneira. Mesma coisa, converter para poly, Alt X, e aí é só brincar de ajustar ponto. Então, vou ter aqui os pontos do ombro. O cotovelo vai começar aqui. E vai terminar aqui, ó. E meu braço vai ficar assim, ó. E aí, na vista lateral, é que você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Você vai ter que inclinar aqui um pouquinho, ó, os pontos. Então, você vai puxar isso para cá. E tentar ajustar assim, ó. Tentar o quê? Não, tranquilo, velho. Aqui, ó. Pronto. Agora você já tem o braço. Olha lá, ó. Já tem o braço. Eu posso pegar ele aqui e colocar na posição, ó. E quando eu fizer a junção desse com esse, por exemplo, pegar ele aqui, voltar no Editable Poly aqui, fizer o attach, ó, já vai fazer do outro lado. Então eu posso deixar separado por enquanto e depois juntar os dois, tá? A princípio eu posso deixar até separado, porque eu estou fazendo só a blocagem dele. Estou aproveitando que o cara fez o quê? Agora, para juntar, você pode fazer de várias formas. Ou você pode fazer um buraco em cada pedaço, usar o bridge ou usar a face e criar um bridge entre esse pedaço daqui, ó, esse pedaço daqui e o corpo. Certo? Depois juntar. Ou você pode fazer também de outro jeito. Se você não quiser que ele tenha esse segmento a mais aqui, você pode fazer um buraco dos dois lados e usar vértice com target para colar pedacinho por pedacinho. Agora, o ideal nesse caso é que eles estejam bem próximos. Eu, particularmente, faria o bridge. Tá? Faria aqui, ó, bridge desse para esse. Olha lá. Eu já fecharia para mim. Já criaria até o sovaco do cara aí. Se eu precisasse, né? Tá? Então, posso fazer das duas formas. A primeira coisa, voltar aqui na minha hierarquia para o Editable Poly e ligar o Show End Result para mostrar a simetria. Como eu já estou no Editable Poly, agora sim eu posso mexer no meu personagem. Bom, então a gente fez aqui o tronco e o volume dos braços, né? Já blocamos isso aqui, já fizemos o bloco disso aqui. Nós agora vamos fazer a perna, tá? Então, ó, Alt W para ir para as vistas, ok? E, só para a gente entender como que eu vou fazer essa perna, eu vou desenhar aqui para vocês. Então, a perna ela vai sair dessa face aqui, ó, que está aqui do lado. Dessa face aqui, ó. Ela vai sair dessa face que está aqui dentro. Não é dessa que está aqui, nem da bunda dele. Vai sair daqui, ó, do lado. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Antes da gente fazer, eu vou analisar essa perna. E ver quantas partes que eu preciso para fazer a minha perna. Assim como o braço,
eu posso desenhar aqui para a gente entender quantos extrudes eu vou dar para criar essa perna. Então, vou ter aqui a coxa, vou ter o joelho, vou ter a parte de baixo e vou ter o calcanhar. Então, são 1, 2, 3, 4 extrudes que eu tenho que dar nesses tamanhos correspondentes aí. Tá certo? Então, com 4 extrudes eu resolvo minha estrutura. Como é que você sabe que você tem que dar isso aí, professor? Porque vai ficar interessante na hora que a gente começar a acrescentar o detalhamento. Tá? Eu vou ter poucos polígonos, na hora que precisar acrescentar o detalhamento, esses poucos polígonos já vão me ajudar a criar as articulações aqui, aqui e aqui. Tá certo? Então, ó, vou dar um extrude grande para criar a perna, outro extrude pequeno, que vai ser o espaço do joelho, para ele dobrar, um extrude para canela, panturrilha, tanto faz, e outro extrude para o calcanhar, que depois eu vou tirar o pé dele desse volume. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vou voltar aqui na minha perspectiva e vou selecionar esse polígono que está aqui, ó. Certo? Aí você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer 4 extrudes um atrás do outro. Você pode fazer um extrude grande e cortar usando o Swift Loop. Tá? Vai depender do seu gosto. Tá certo? Só para a gente não ter que fazer vários extrudes, ter que ficar alterando o tamanho, nós vamos fazer um único extrude até o final do pé dele. Então, vou selecionar aqui o polígono, teclar 4, selecionar esse polígono aqui do lado, só para ficar mais fácil, que eu vou trocar a cor, para vocês enxergarem melhor. Vou selecionar esse polígono aqui do lado, certo? E em vez de usar essa barra, eu vou usar, como extrude é um comando que é muito utilizado, ele está no botão direito. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Selecionei, como está com simetria, ele já selecionou o outro lado para mim. Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou clicar aqui, ó, Extrude, na caixa dele, não no botão, no nome. Vou clicar nessas opções aqui, ó. O Extrude está aqui e do lado dele tem as opções dele. Eu vou clicar nas opções. E olha só o que ele vai fazer para mim. Tá? Aqui eu tenho as opções. Eu poderia muito bem fazer o seguinte. Como eu já determinei que são 4 extrudes, eu poderia fazer um extrude para cá, até o joelho, do joelho até a canela, da canela até o calcanhar até o final. Essa é uma opção. Então, vou mostrar as duas, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Só prestem atenção. Ok? Então, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó. Ah, mas ele está indo para o lado. Não tem problema. O que você vai fazer? Colocou até aqui, clica na ferramenta Move. Depois que você der aqui o OK, você vai clicar na ferramenta Move, você pode pegar a sua perna e voltar para cá. Aí ela ficou torta. Tem duas maneiras de consertar isso aqui. Tá? Como? Você pode girar, só que ele vai dar essa deformação, ou você pode alinhar. Alinhar é mais fácil. Tem aqui o menu Align. Na barra de modelagem aqui tem um menu chamado Align. Tá certo? Esse Align, ele tem o X, o Y e o Z. Aí você fala, qual que eu vou utilizar, professor? Se você não lembrar dos eixos na hora, existe uma coisa que se chama Ctrl Z. Você pode usar a hora que você quiser. Então, você testa com um, não funcionou. O que você faz? Ctrl Z. Testa com o outro, não funcionou. O que você faz? Ctrl Z. E testa com o outro, funcionou. Beleza. Vocês têm que parar de ter medo de errar. Vocês têm que tentar, mas se não der certo, o Ctrl Z está aí para fazer o quê? Para salvar a vida de vocês. Então, não insistam no erro. Errou, volta. Errou, volta. Tá? Errar não é burrice. Errar é falta de conhecimento ou simplesmente que vocês não têm experiência ainda. Todo mundo erra. Tá ok? Então, para com essa história de que você não pode errar. Então, ó, testou, não deu certo, Ctrl Z, faz de novo. Deu certo? Ok. Então, já alinhei aqui, ó. Aí agora é só fazer mais 1, 2, 3 extrudes. Então, ó, botão direito de novo, caixinha do extrude. Esse extrude vai ser para o joelho.
Posso clicar no sinal de mais, ele já vai dar um extrude maior, eu vou descer com ele até o pé, e aqui eu preciso ajustá-lo. Clico de novo com o botão direito, mais um extrude, não tão grande, porque eu só vou fazer até o pé. Pronto, fiz 1, 2, 3, 4 extrudes. É isso. Entendeu? Agora, qual que é a outra opção? Fez o primeiro extrude até lá embaixo. Ó. Fez o primeiro extrude até lá embaixo. Vem aqui em Edit, pega aqui, ó, Swift Loop. O Swift Loop ele faz o quê? Ele corta o objeto de fora a fora. Então eu vou marcar aqui, ó, o joelho. 1, 2, já fiz o joelho. Tornozelo. Para alinhar isso aqui é a mesma coisa. Pega os vértices. Só esses vértices aqui. Align. Pronto. Pega os outros vértices. Align. Pega esses outros. Align. Pronto. Certo? Aí você pode já mexer depois no volume. Ok? Então, essas são duas opções que você tem para criar segmentos em um objeto. Você usa extrude, ou você usa um único extrude e corta 3 vezes para criar as outras separações. O importante é que você tenha 4 partes aqui. Coxa, joelho, panturrilha, calcanhar. Tem que ter essas 4. Coxa, joelho, panturrilha ou canela, calcanhar. Ok? Você pode escolher, ou faço com extrude, ou faço com um único extrude e corto 3 vezes. Ok? Uma vez que a gente já fez as partes, agora eu vou ajustá-las. Primeiro eu ajusto aqui na vista front. Então eu pego os pontos, ó, sempre com a seleção em cross, em square aqui, ó. Tá certo? Para você pegar o ponto que está na frente e o ponto que está atrás também. Nunca clique em cima só de um, porque senão você pega o da frente e o de trás fica. Então a gente sempre faz assim, ó. Clicou, puxei e ajustei. Clicou, puxei e ajustei. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ah, mas não deu para ajustar aqui no meio. Claro que não vai dar. Você não tem segmento, como é que você vai fazer a curva? Né? Uma vez que você ajustou aqui, na sua vista front, uma vez que está ajustado aqui na vista front, você vai para a vista lateral. Na vista lateral você vai fazer a mesma coisa. Só que aqui uma dica é, quando você tem uma face em cima da outra, a simetria ela te atrapalha um pouco. Então você desliga, só desligar por enquanto a simetria, clica aqui, ó. Aí fica mais transparente, tá vendo? Porque senão vai somar camada com camada. Só desliga, não é deletar, é só vir aqui na simetria, ó, apertou a lâmpadazinha dela, e aí você vai fazer a mesma coisa. Pega os pontos, ó, e ajusta. Certo? Aqui, ó, o ideal é você alinhar, tá vendo? Tá desalinhado. Olha lá, tá desalinhado. Então vai lá em Align, ó, faz o teste. Não é X, Ctrl Z. Não é Y, Ctrl Z. É Z. Ó, seleciona Z. Para ficar alinhado. Mesma coisa aqui, ó. Vai alinhar todo mundo em uma única direção. Tá? Aí esse aqui, ó, puxa para trás. E esse aqui também para trás. Vou colocar as duas vistas aqui para vocês verem como é que estão as posições dos vértices, tá? Olha só como é que vai ficar. Primeiro faz uma vista, depois vai para a outra. Ok? Então, eu aconselho primeiro fazer na vista front, depois fazer na vista lateral.
eu notei que o braço está um pouco fora da posição, né? Olha ali. Braço aqui na vista front, está um pouquinho fora da posição, assim como o trapézio dele. Então aqui eu já vou fazer alguns consertos que já vai me ajudar depois para criar o volume do personagem de maneira mais coerente. Primeira coisa, a parte da frente do pescoço, ela tende a se juntar no meio. Se você pegar seu pescoço aí, você vai ver que a parte de trás, a gente tem um músculo que começa aqui atrás da orelha e vem para cá, passa e vai para frente e gruda aqui, que é chamado de esternocleidomastoide, que ele vem do mastoide, certo? E vai para a clavícula e liga até a parte do osso externo. Por isso que ele tem esse nome complicado, tá? Então, se ele começa aqui atrás e vem para frente, a gente já vai deixar saber, a gente sabe que o pescoço da gente é mais fino na frente do que atrás. Pelo menos essa parte aqui do músculo. Então, já vou pegar esse ponto aqui, jogar ele mais para o centro. Essa parte toda de trás, ela está muito mais alta. Na realidade, já tem que ficar aqui, porque eu ainda não fiz o pescoço. Entendeu? Então, vou ajustar aqui, Puxa esse ponto para frente. Puxa esse aqui para baixo. E deixa esse aqui mais ou menos na mesma altura. E o braço está completamente fora do lugar, Então, o que eu vou fazer? Porque a gente fez ele separado, lembra? Então, eu vou colocar aqui, puxar os pontos. Menos os do sovaco, por enquanto eu não vou mexer muito. Eu vou puxar os pontos aqui, para alinhar com a imagem. Sovaco, fala axila, rapaz. Então, e aqui a mesma coisa, tá vendo que a mão está inclinada para frente? Não tem tanto problema ela ficar assim, não. Mas se você quiser fazer ela reta, porque depois fica um pouco mais fácil de colocar a mão separada, apertar o Y aqui, você alinha. Tá? Então é isso. Alinhar aqui o pescoço, jogar ele um pouquinho para frente, a parte da frente dele. Abaixar esse ponto e esse, para ficar na altura da parte de trás do pescoço. E alinhar os pontos do braço com a imagem. Ok? Só para constar. É isso mesmo. Esse ponto é aqui. Vou baixar ele um pouquinho. Então, vocês vão alinhar esses pontos que eu vou marcar aqui agora, Alinhar com a imagem, tá, gente? Vou alinhar esses pontos aí. Fazer o extrude do pescoço. Então, vou selecionar aqui Polygon. Vou clicar aqui em cima. Vou dar 2 extrudes. Um até aqui, nessa parte, que é a altura do pescoço, e mais um até o final da cabeça. Mas isso aqui que eu vou fazer é só para ter volume, porque a cabeça a gente vai fazer separado. Eu não sei se vocês notaram, mas esse capacete aqui, ele é separado do corpo, ele é tipo uma coisa feita por fora, né? Mas você pode aproveitar o que você vai fazer aqui agora para criar ele também, não tem problema. Depois separar, tá? Mas só para a gente ter um volume e o personagem não ficar sem cabeça, eu vou fazer um volume para a cabeça aqui. Vou subir até essa altura aqui mais ou menos, e o outro extrude vai até aqui. Notem que eu estou sem assimetria. Por quê? Quando eu dou um extrude no meio, olha só o que ele faz. Eu tinha apagado antes, mas como eu dei 2 extrudes aqui agora, ele criou essas 2 faces internas. Certo? Se eu ligar a simetria e aplicar algum modificador, eu vou ter umas faces aqui que elas não vão colar, porque tem 2 faces atrapalhando isso. Tá? E quando eu for terminar minha simetria e fechar meu personagem, se eu não apagar essas faces aqui de dentro, ele não vai colar,
o meio da cabeça. Essas duas faces não vão deixar. Então, eu dei os dois extrudes. Depois que eu fizer os dois extrudes, eu tenho que chegar aqui, ó, e deletar essas duas faces. Tá? Primeiro deem os dois extrudes aí. Dois. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar, na minha perspectiva, e deletar essas duas faces de dentro do extrude. Vou ligar a simetria de novo. Na vista front aqui, eu vou dar uma ajustada nos pontos. Então, vou pegar esse ponto aqui, ó. É claro, a cabeça não é fininha, né? Ok? Fazer mais ou menos uma cabeça, ó. E na vista lateral, eu vou alinhar aqui, ó, a parte de trás, parte da frente. E depois eu vou ter segmentos para fazer essa voltinha, tá? Vou colocar aqui de lado. Right. Espera aí. Aqui é front. Esse ponto aqui em diante, o que eu vou fazer? Eu já fiz uma volume mais ou menos para a cabeça, mas só para eu ter pelo menos o queixo separado, eu vou pegar essa face aqui da frente, ó. Vou dar um extrude nela. Claro que não desse tamanho, né? Porque aí agora eu tenho mais pontos para poder criar uma cabeça imaginária para ele aqui. Lembrando que eu posso pegar isso aqui também e fazer o próprio capacete. Né? Na verdade, eu vou deixar assim mesmo, porque a gente vai fazer a cabeça separada e vai colocar dentro do corpo. Então, pronto, vou deixar assim. Vou voltar à simetria e vou dar uma olhada geral no meu personagem na perspectiva, tá, gente? O ideal é que você olhe sempre na perspectiva. Por quê? Essas duas vistas, elas são vistas ortográficas, então a gente não tem uma noção de volume, a gente está trabalhando só com elas. Então, vou colocar uma cor aqui um pouco mais... Então, para ter noção de 3D, eu tenho que olhar na perspectiva, eu tenho que girar o meu personagem e ver se ele está com um bom volume. Na minha opinião, está sim, porque a gente ainda não fez a parte de detalhe. Então, ó, tem alguns pontos que eu tenho que corrigir. E quais são esses pontos? Por exemplo, aqui no braço. Vou aproximar aqui, ó. Eu tenho um ponto que está quase em cima do outro, ó. Certo? Então, vou pegar esse ponto e vou descer ele um pouco. Outra coisa, as partes de fora do corpo, por exemplo, a parte de fora do braço, a parte de fora do tronco, elas sempre serão menores que as partes do centro do bloco. Por quê? Porque aí você já dá essa noção de que você tem um arredondamento. Tá? Se eu pegar a foto de anatomia, se eu olho o meu tronco, olha só, ele é mais grosso no meio e mais fino na borda. O braço é a mesma coisa. A ligação do braço
com o tronco é mais grossa e na extremidade dele ela é o quê? Ela é mais fina. Tá vendo? Então o corpo ele tem esse volume. Tá? Então eu posso fazer a mesma coisa. Ou seja, pegar as bordas e puxar elas todas para dentro. Pegar o centro e se eu precisar aumentar. E isso eu vou fazer como aqui? Aqui, ó, vou pegar, por exemplo, a extremidade do braço. Essa parte toda aqui, ó. E vou diminuir ela de tamanho. Posso usar também os pontos, ó. E os pontos de fora, de dentro do corpo, eu aumento. Então, o que está ligado ao corpo fica mais gordinho, e o que está mais fora fica mais fininho. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? O tronco dele está reto, ó. Olha só, parece uma caixa. Então, tudo que está aqui fora, ó, todos esses pontos aqui do tórax, o que eu vou fazer com eles? Vou fazer isso, ó. Já nas costas é um pouquinho diferente. Eu vou pegar só o meio. Olha só, a imagem da anatomia. Ó. Tá vendo? Musculatura. Ah, mas ele tem uma roupa de astronauta. Não importa. A gente vai usar esse volume. Tá? Mesmo que ele tenha a roupa, o detalhamento da roupa a gente não fez. Depois ele pode até ficar retinho. Mas por enquanto, até para a gente poder estudar um pouco, vou pegar esses pontos aqui do meio. Puxar um pouquinho para o centro. Tá? Ok. Bom, depois que eu fiz esses ajustes, né, dei uma melhorada nos volumes, é desenhar mesmo, só que desenhar puxando ponto. E para se trabalhar na perspectiva, tem uma dica muito importante para vocês, que é a seguinte. Quando a gente está trabalhando com o cursor nessa posição aqui, ó, que é a posição view, é vista, notem que eu mexo o meu personagem, a câmera, na realidade, eu mexo a câmera em volta do meu personagem e o cursor ele continua apontando sempre para a mesma direção, porque os eixos estão seguindo o eixo da vista que está aqui embaixo. Mas tem hora que a gente está aqui, aí sem querer eu clico aqui, ó, e olha só o que acontece. Viu? Eu cliquei em cima, aí eu peguei 2 pontos, ele arrastou e fez essa bosta aqui. Então, o que eu vou fazer? Em vez de usar esse tipo de ajuste, viu? Quando eu estiver trabalhando na perspectiva, principalmente, eu vou usar um outro tipo de manipulação. Ele vai preservar, na realidade, os 2 primeiros pontos que eu clicar e arrastar. Que é aqui, ó, Screen. Então, eu clico aqui onde está escrito View e coloco Screen. No Screen, o que acontece? O cursor de movimentação de pontos, ele sempre aponta para mim. Ele sempre aponta para mim, ó. Ele vira junto com a viewport. Então, a probabilidade de você pegar esse ponto aqui no meio e jogar para lá, ó, é só se você fizer muito esforço. No mais, ele sempre vai apontar para você, ó. Você vai conseguir colocar ele na posição mesmo clicando ali no meio, ó. Então, para trabalhar na perspectiva, esse ponto aqui é muito bom. Tá? Voltando aqui na anatomia, eu queria que vocês prestassem atenção em outra coisa. A clavícula ela é mais alta no ombro e mais baixa aqui. Tá vendo? Ela tem um ângulo de inclinação. Certo? O externo, ele é mais alto aqui no meio. Tá vendo? Então, eu tenho essa inclinação também. E o peito, tem isso aqui, ó. Tá? Se eu pegar as imagens de anatomia, eu vou notar isso. Tá? Então, a clavícula é mais alta aqui e mais baixa aqui. Não tanto, mas é perceptível essa inclinação. Tá certo? Olha lá, ó, mais alto, mais baixo. E aqui, ó, ele entra. Onde que eu identifico isso no meu modelo? Então, aqui, ó. O ombro está onde? Está aqui. Correto? Esses 2 pontos aqui, ó. Esses 4 pontos aqui vão formar o ombro, correto? Minha clavícula está aqui, ó. Segue daqui para cá. Eu vou pegar esse ponto, ó, e vou abaixar ele. Vou
fazer a mesma coisa com esses outros dois. Certo? Então já dei essa inclinação. E o externo, ele é mais alto no meio, então eu vou fazer isso. Aí eu crio já o abdômen. E aqui eu vou baixar um pouco. Você começa a desenhar seu personagem em volume. Feito esses ajustes finos, que eles não são tão imprescindíveis nesse momento aqui, não, mas ajudam bastante a forma. O que eu vou fazer? Vou clicar lá na simetria, vou converter para polígono, para ele virar um objeto só. Ou então, eu posso fazer o seguinte também. Deletagem de simetria, porque eu tenho que fazer um processo aqui agora e vai acrescentar segmentos onde eu vou precisar criar os detalhamentos, os detalhes. Tá? Eu poderia fazer isso na mão, mas como eu já tinha feito uma prévia de como que eu ia dividir esse cara, né, já está na minha cabeça como é que vai ficar essas divisões, eu sei que se eu acrescentar as divisões que eu vou pôr aqui agora automaticamente, vai dar para a gente fazer o volume, beleza. Isso veio com prática, né? Mas só para a gente entender, o que eu vou fazer agora é subdividir o meu personagem, ou seja, cada face do meu personagem, quando eu apertar esse modificador lá, quando eu clicar nele, ele vai dividir assim, ó, em 4. Vai fazer cada face, todas. Isso. Então aqui ele vai dividir em 4 também. Então aquelas que eu precisava aqui no meio para alinhar com o desenho, eu vou ter. Outra coisa é que o Turbo Smooth, que é o modificador que eu vou utilizar para fazer isso, ele também, além dele, ele não deixa nenhuma face assim, ó, em 90 graus. Ele vai sempre deixar assim, ó. Ele vai criar uma angulação mais suave. Em vez de ter ângulos de 90 graus, ele sempre vai tentar colocar em ângulos menores. Ok? Então, ó, eu deletei minha simetria, vou clicar aqui e vou aplicar o modificador Turbo Smooth. E olha só o que vai acontecer. Aí eu volto e aplico a minha simetria de novo. Simetria, né? Olha só o volume do personagem, como é que já ficou muito melhor do que estava antes. Ó. Já está bem mais próximo do que eu quero, que é uma coisa mais orgânica. Tá certo? Eu vou até desligar a simetria e esse Turbo Smooth ele vai ser incorporado ao meu Editable Poly. Como é que eu faço isso? Tem duas maneiras. Ou eu clico aqui, ó, com o botão direito e dou Collapse, All. Ele vai perguntar, você realmente quer colapsar? Sim. Ele vai transformar tudo em Editable Mesh, só que a gente não trabalha com Mesh, trabalha? A outra, que eu prefiro, é clicar com o botão direito e converter de novo para Poly. Ele colapsa o Turbo Smooth no meu objeto, certo? Mas como Poly. Aí eu posso clicar e criar a simetria. Beleza? Olha só como é que ficou mais agradável de criar essas divisões. Claro, eu vou ter que ajustar um monte de coisa de novo. Mas, por exemplo, agora eu tenho aqui, ó, pontos no meio da perna para fazer isso. Olha só. Olha lá, ó. Lembra da curvinha? Todo mundo estava perguntando como fazer, ó. Agora eu já tenho segmentos para criar essa movimentação aqui de polígonos. Certo? É a mesma coisa, align, Y. Então, ó, eu tenho mais segmentos para deixar ele mais na forma. E na lateral, a mesma coisa. Ó. Ó. Antes não dava para fazer isso, porque eu não tinha segmentos suficientes. Agora eu já tenho. A gente vai fazer isso, tá, gente? Só estou adiantando aqui para a gente ver o processo
que esse Turbo Smooth adiantou para mim? O que ele melhorou para mim aqui no meu modelo? Tá? Então, vou voltar na geometria, na perspectiva, voltar minha simetria. Vou dar uma volta no personagem, só para a gente ver, ó. Tá vendo? Então já começa a criar um volume, ó, mais orgânico para o meu personagem por causa do Turbo Smooth. Ele já ficou arredondado, já tem os segmentos ali para eu poder fazer os detalhes. Tá? Detalhe que eu esqueci. Vou voltar aqui, ó. O pé, que é 2 extrudes. Vou colocar aqui na lateral. Esqueci desse detalhe, o pé. Não pode ficar sem pé, não. Então, vou fazer um extrude até o peito do pé aqui. E outro extrude até a ponta. E aí, é claro, tem que ajustar, né? Eu voltei, mas eu gravei já o do Turbo Smooth. Olha lá, ó. Eu já tenho aqui o pezinho. Simetria. Aqui, ó, eu só vou tirar a simetria, aplicar o Turbo Smooth, ligar a simetria de novo. Mas para ligar a simetria eu vou dar um collapse. Collapse não. Convert to Vegetable Poly e aplica a simetria de novo. Aí ele já está com o pezinho lá. Ok?